Então vamos dar início a mais um Secovcast. Secovcast é o podcast do Secov na Zona Sul do Rio Grande do Sul, onde nós procuramos trazer informações, conhecimentos, atualizações, para estar compartilhando com todos os nossos representados e também com todas aquelas pessoas que têm interesse em assuntos ligados ao mercado imobiliário e também assuntos ligados a toda a questão empresarial, onde também trazemos convidados que falam sobre gestão, falam sobre empreendedorismo, enfim, são diversos temas que a gente procura fazer com que esse compartilhamento possa trazer benefícios, trazer ideias também para o desenvolvimento das atividades, tanto dos profissionais quanto das empresas. Nosso convidado de hoje é Marcos Bortolini, né? Bertolini. Isso, até minha letra aí, nem eu entendi minha letra aqui. Isso é erro de cartório. Marcos Bertolini, que é administrador de empresas, aí, especializado em finanças, também teve uma base de formação na área de tecnologia e hoje administra o Painel Imobiliário, uma plataforma digital, que a gente vai conversar um pouco aqui em relação a essa atividade junto ao mercado imobiliário. Mas eu vou pedir que fique mais fácil, né? Que o Marcos conta aí um pouquinho dessa tua história, dessa trajetória, até quando tu chega no painel imobiliário, o que foi te levando aí para esse universo digital e também para essa conexão com o mercado imobiliário. Tá, não, a história é bem bonita e bem natural. Tá? É bem natural. Eu comecei a minha empresa há 23 anos. Logo depois que eu me formei em administração, eu comecei a empresa e como há 23 anos atrás, normalmente, a internet estava entrando no Brasil. A internet estava começando a internet engatinhando. de escada. Modem de 14.400 ainda. Então, naquela época, todo mundo que era ligado a... Eu sempre fui digital, tá? Sim. Eu sempre fiquei esperando, porque eu adoro configurar coisas. Eu tenho paixão por configurar coisas. Então, eu nunca consegui ficar longe. Quando eu trabalhava com meu pai, por exemplo, isso há mais de 23 anos, eu não podia ver uma calculadora, cara, que eu ia pegar a calculadora e começava a apertar botãozinho para ver o que acontecia. Tá? Então, essa natureza sempre foi inata em mim. Tá? A parte de tecnologia. Isso foi evoluindo. Então, há 23 anos, quando eu comecei a trabalhar comigo, para mim mesmo... Qual foi teu primeiro computador? O meu primeiro computador? Cara, que pergunta, meu! Não, eu lembro até hoje. Foi o Solution 16. O Solution 16, ele era da ProLogica. Ele era um compacto, compacto, tá? Ele tinha toda uma caixa, né? Uma caixa. Ele vinha com um teclado vídeo, que servia como tampa. O videozinho era verde, né? E ele era pequenininho, devia ter 12 polegadas, eu acho. E o teclado, tu destacava ele tinha um fio. Mas o Solution 16 era uma relíquia na época. Era muito avançado. E eu sou mais antigo. Tinha os anteriores, né? Que eu me lembro aqui, TK-85. TK-85. Que tu tinha que ligar na televisão. É verdade, isso aí. Tinha que ter a parte para gravar ali, usava aquelas fita cassete. Fita cassete. E depois eu fui para a área quando comecei na faculdade, a gente trabalhava com 2 drives, um para entrar o sistema operacional e o outro para gravar os arquivos. Isso aí, exatamente, isso aí. Aí quando não existia HD na época. Surgiu, acho que foi o XT primeiro. XT que vinha com Winchester, já vinha com Winchester pequeno. E depois o AT. O AT286, que eu me lembro, acho que foi o primeiro computador que eu comprei foi o AT286. É isso aí. O meu era XT, né? O Solution 16 era XT. Tinha 2 drives de baixa densidade e 5 em quarto. Os disquete era aquele grande de 5 em quarto. A probabilidade de dar problema depois era de 80%. Depois foi para 13,5. Talvez, assim, dependendo de quem está nos assistindo e ouvindo, né? Nem conheça muito dessa história, mas é interessante também acompanhar toda essa trajetória e essa evolução que teve aí, toda a questão informática e própria internet, que te abriu possibilidade aqui para desenvolver. Eu lembro que quando... eu usava o computador direto, a gente fazia textos, tinha o Word, né? Sim. Não era o Word, era um outro nome, cara.
alguma coisa. Era um editor de texto. É um né? editor de texto, mas não era Word ainda. Sim. Tá? Era um outro nome. E eu ficava lá, mas o fato... O Word, Excel e tudo isso veio com o pacote Office, que aí Isso, quando mas já entrou a antes- questão do Windows, Antes aí já tinha é o Lotus 123. Lembra? tinha, Lotus sim. 123 foi a primeira planilha de cálculo. A primeira planilha de cálculo foi o Lotus. Quando eu fiz programação, eu usava Clipper e usava o banco de dados DBase. Isso aí, eu também comecei. Tem eu história programei- aqui, acho que tem tempo, hein? Eu acho Tem que tempo. tem. Vamos somar aí, dá mais de 100 anos, cara. Bem legal. Eu cheguei, programar nunca programei, tá? Nunca programei Sim. profissionalmente. Eu tenho uma noção básica, mas o meu Sim. negócio mesmo é relacionamento. O que eu mais curto é a questão comercial e o relacionamento. Sim. Sempre fui dessa parte. Apesar de todo mundo achar que eu sou nerd, né? Não tenho nada de nerd. Absolutamente nada. Eu até me ofendo quando me chamam de nerd, né? Nada a ver, mas não tenho. Eu sou um cara de relacionamento comercial. Eu tive meu início na informática, fiz a graduação, fiz programação, desenvolvi alguns sistemas, mas depois naturalmente fui migrando para a área da gestão, né, pelas atividades, pelo envolvimento com o mercado imobiliário. Comecei pelo menos primeiro na parte administrativa, depois fui para a parte da compra e venda, até chegar na parte de gestão, e aí fui buscando outros caminhos para poder me qualificar nessa área de consultoria imobiliária, enfim. Mas tive lá a minha origem e fui programador, assim, Uma desenvolvi. noçãozinha a gente tem que ter. E sabe né? que eu digo assim, ó, quem como tu passou por a tecnologia em processamento de dados e aprendeu a base da lógica, né, e do desenvolvimento dos algoritmos, isso aí hoje, para o entendimento da evolução e de todo o processo digital e de toda a questão informática, facilita muito. Muito. Porque a gente entende como é que as coisas funcionam. Né? Isso. Então tem uma facilidade, vamos dizer assim, de compreender e até também de orientar. Mesmo tu sendo da área comercial, tu tem a capacidade de orientar porque tu tem a base de como é que se estrutura um algoritmo e como que aquilo ali vai evoluir dentro do processo da construção de um aplicativo, de um software, enfim. Exatamente. Eu lembro que na cadeira de algoritmos, não era de algoritmos, era algoritmos. É, sim. lógica, Algoritmos. tinha lógica de Algoritmos, programação. lógica, algoritmo, isso. Hoje, inteligência artificial, tu consegue definir ela como algoritmo. É um algoritmo, Sim. é tudo algoritmo. É o termo que fala toda hora, né? Exatamente. Algoritmo. Isso aí aí. o pessoal fica... Aquela cadeira, aquela matéria, ela definia quem ia continuar na tecnologia e quem Sim. não ia continuar. É. Porque algoritmo, ou tu ia com 10, ou tu acertava tudo porque tu entendia da coisa, Era lógica. ou tu tinha pavor do negócio. Era bem assim, bem assim. Ela definia o futuro do profissional aí, né? Mas foi bem interessante. Mas isso foi há muito tempo já. E eu comecei fazendo sites, né? Como todo mundo, Sim. há 23 anos atrás, que trabalha hoje com plataforma, tá? A maioria das pessoas, dos empreendedores digitais aí. E os começaram primeiros fazendo sites já tinha ligação com o mercado imobiliário? Já não, era para essa... não. Isso ocorreu por acidente. Foi um acidente, assim, que aconteceu. Depois de uns 5 anos que eu comecei a empresa, a gente pegava todo tipo de trabalho. Sim. Tá? Todo tipo de trabalho, normal. Os 3 primeiros anos foram de muito crescimento, porque nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós fomos uma das primeiras empresas, não a nível de programação, tá? Sim. Mas nós desenhávamos muito bem. O nosso design, Sim. ele era muito bom. Então, com esse talento que nós tínhamos na época, a gente conseguiu dar alguns passos mais rápido em função da aparência dos nossos sites. A gente era muito detalhista. Sim. E aí a gente conseguiu algumas... E com a evolução, né, do processo de visualização, que nem tu trouxe, os mais antigos é daquela telinha verde. Mas quando começou a imagem, depois dessa imagem foi crescendo gradativamente, foi ficando muito mais visual toda a interação com a informática, do homem com a máquina, foi tudo ficando mais visual. Esse ponto ele passou a ser fundamental. Sim. Né? Que a apresentação e a atração também para a pessoa ir para o teu site, para poder
interagir com a tua empresa, com a tua marca. Sabe onde isso ajudou muito a gente hoje? Por exemplo, antes de fazer um implemento Sim. no sistema, sempre, se esse implemento não tem ainda um padrão visual, a gente começa um trabalho de criação de estrutura, tá? Sim. Então, a gente nós temos o cara de UX, que faz só isso, tá? O cara é mestre nisso. Sim. Então, ele vai desenhar a tela com base nas diretrizes que eu passo, no que vai ser, o que a gente pretende fazer, né? Do implemento. E a gente vai e volta diversas vezes antes de ser aprovado, tá? Esse trabalho de aprovação, de vai e volta, ele economiza milhões quando publicado. Milhões de suporte. Porque no momento que uma pessoa usar o teu sistema e ele não precisar entender, se ele entender na primeira olhada, tu já está economizando muita grana. Sim. Tá? Tem um termo que o pessoal usa aí dentro da informática e do digital, que talvez eu me lembre. Ele tem que ser não só atrativo, né, mas de fácil uso. User-friendly, não. Friendly. Esse aí, né? Friendly? User-friendly, que ele é amigável, amigável, né? Isso Amigável. Eu acho que é o termo mais que eu tenho ouvido, assim, mais seguido. Intuitivo. Tem que ser intuitivo. Ele não pode ser complicado, nem ser como é que diz assim, o mapa do tesouro cheio de curvas e de mistérios. Ele tem que ser bem de fácil adaptação para... Tem que pensar quem está do outro lado lá da tela, quem vai fazer uso daquela ferramenta, ele tem a facilidade. Não? Exato. E esse ponto, ele vai permitir que tu tenha ou não escala. Sim. Porque o negócio é escala, tá? E isso também é muito rápido, né? É muito rápido, exatamente. Então, se você propiciar a possibilidade de ter escala, por exemplo, ao invés de dar suporte para 10 usuários, o implemento, o próprio sistema, né? Sim. Ele pode ter 1000 usuários num determinado período, onde um sistema mal desenvolvido ou difícil de entender vai ter 10. Sim. Então, quanto mais intuitivo ele for, mais escala a gente tem condições de criar. A escala é a palavra-chave da plataforma. A mesma plataforma que eu tenho para 200 usuários, ela tem que servir para ter 2000. Talvez uma pessoa mais... Por isso que vocês fazem esse vai e vem, esses testes todos aí, até chegar num ponto que vocês entendam que, bom, agora vai. Isso aí. E esses testes, essa busca dessa é com pessoas externas ou só com pessoa da própria empresa que tem essa capacidade de ir entendendo ali e avaliando se já está num ponto acessível para o usuário? Ou vocês fazem alguns testes com pessoas assim para ver qual é a resposta delas em relação ao aplicativo, à plataforma, enfim? Hoje ele funciona assim, ó. O meu trabalho é estritamente relacionamento, tá? Eu estou sempre na rua. Sim. Então, na rua quer dizer, eu estou visitando imobiliárias. Sim. Tá? Além do comercial, tá? Isso causa, obviamente, um comercial lógico, né? Vai lá e tu vende, porque tu está mostrando o produto. Mas o que tem de bom aí é que eu estou fazendo uma pesquisa de mercado. O que vale é a pesquisa de mercado. Então, tu está lá junto com o usuário, tá? Tu está vendo o que ele precisa. Eles pedem muitas coisas. O usuário pede muita coisa. E eu principalmente, tenho a tarefa de traduzir isso da forma mais fácil possível de ser implementada, para não dar muito trabalho, para a gente não ter custo nisso, e que ajude a maior quantidade de pessoas e de usuários. Tá? Então, na verdade, quem faz uma leitura lá do teu mercado, do teu cliente, faz a tradução para o teu time. Eu faço a escrita do implemento, eu coloco lá as diretrizes, aí o cara desenha, mas o controle de qualidade ainda é comigo. Sim. Tá? Eu tenho toda a equipe comercial, tudo certinho como uma empresa normal, mas a qualidade, o controle de qualidade, quando lá a demanda está em testar, é comigo, eu testo. E isso é uma coisa assim, ó.
Os Porque implementos tu tá são muito poucos. próximo lá do teu cliente, tu consegue ter essa percepção da necessidade. Não é nem por isso. É? Não é nem por isso. O controle de qualidade fica comigo porque eu quero que seja perfeito, Sim, tá? No futuro, sim, quando a gente tiver 50 mil clientes, eu vou precisar Sim. de mais gente, sim, ok? sim. Mas agora que a gente está em momento de aceleração, eu faço questão de fazer essa parte, tá? Porque eu sou muito, muito cri-cri nesse quesito. Ele tem, Sim. o implemento tem que ser perfeito. Vai no detalhe do detalhe. Não é bem no... Hein? Não é detalhe transtorno. Sim, É detalhe assim, ó, não pode ter dúvida na hora de usar, sim, tá? E não precisa ser cheio de flores. sim. Tem que ser simples e eficiente. Objetivo. É isso aí. Tá. É Objetivo. isso Para atender a real necessidade. Porque a gente observa isso também quando vai avaliar ou vai usar algumas plataformas, né? O momento que ela começa a ser muito difícil, ou tu ter, como é que se diz? É bem isso, né? Ter dificuldade de evoluir dentro dela ali, de achar os caminhos, começa a ter muito passo a passo, muita etapa para passar. Né? Burocracia, né? Isso dificulta e a pessoa já, vou buscar um outro porque esse aqui vai, na realidade, o que eu entendo falando com os colegas, né? Todo mundo quer agilidade e velocidade. E isso tem que estar de uma forma simples. Tanto para quem alimenta o sistema, quem está fazendo o cadastramento, lá está inserindo os dados que depois vão ser apresentados para o mercado. Estou colocando os imóveis, estou colocando as imagens. Isso tem que ser de forma simples e objetiva. Quanto para quem vai fazer a pesquisa também, mais ainda, né? Porque é aquela pessoa que vai ficar ali acompanhando o teu imóvel e que daqui a pouco ela vai entrar num processo de negociação, porque justamente ela conseguiu navegar, como dizem, Isso, né? Navegar. exatamente. Então, além do CRM, a gente faz os sites para as imobiliárias, continua fazendo site, tá? Sim. Mas só para imobiliária agora. Sim. Então, agora é focado mesmo. A empresa, hoje ela trabalha mais exclusivo só com imobiliária? Só com imobiliários e corretores autônomos. Sim. Isso, e a gente está já pensando em algumas joint ventures aí com empresas que trabalham com construtoras. Tu chegou a começar meio que a contar como é que tu foi para o mercado imobiliário. Depois a gente, acho que deu uma volta aqui por outros assuntos, né? Como é que tu entrou para o mercado imobiliário? Vamos voltar, então. Foi meio por acidente? Foi por acidente. Então, o que acontece? Lá na minha cidade, que é em Bento Gonçalves, pela demanda de 3 imobiliárias, tá? Sim. Eram 3 imobiliárias amigas. Então, eles me chamaram porque eu fazia sites. Sim. Disseram, aqui a gente quer fazer um site, né? Para onde a gente possa postar os nossos imóveis para o público, certo? Aí a gente fez o site. Mas como a gente não detinha ainda muita tecnologia, a gente fez um site bonito, a gente pegou um nome legal lá da nossa cidade, e essas 3 imobiliárias, elas começaram a postar imóveis lá, Sim. só que o gerenciamento das informações ainda não existia. Então, chegou um momento em que a gente começou a receber muita reclamação, mas muita mesmo, Sim. de que os valores estavam desatualizados, o imóvel já havia sido vendido, mas estava ainda na plataforma, lá no portal da cidade. As informações estavam incorretas. Então, quando eu vi que tinha muita ligação e muita reclamação, eu tive certeza que era um bom negócio. Tá? Tive certeza, isso aqui é um baita negócio. A reclamação não te espantou, Não, ela te atraiu. Pelo contrário, se tem visualização, se tem reclamação, claro. É porque tem oportunidade aí, Sim. tá? Tem demanda, tem demanda. interesse. Não, interessante essa tua leitura, né? Porque daqui a pouco a pessoa, quando enxerga muita dificuldade, diz, isso aqui não é para mim, não. É tu viu a dificuldade, a oportunidade. O mundo está cheio de oportunidades. Ele está cheio, a gente tem que olhar elas de forma diferente. E justamente, né? a oportunidade está em como gerar as soluções, né? Exatamente. Então, foi em busca de... Aí a gente solucionou. Achei bem. A gente solucionou, mas isso foi há quase 20 anos atrás. Sim. Né? Então, a gente iniciou um portal lá na nossa cidade. Sim. Só que daí ficou pequeno. Um portal só não faz um portalzinho que a gente fez para a cidade, não faz férias para ninguém, não faz verão para ninguém, Sim. né? Então a gente pensou, naquela época já existiam portais maiores no Brasil, já existia.
E ainda hoje existem e é impossível concorrer com esses grandes portais. Então eu pensei numa estratégia um pouquinho diferente. Sim. Já que eu não tenho grana para investir a nível Brasil, Sim. eu vou investir na periferia. Modelo de dizer, é forma de dizer periferia, tá? Sim. Quer dizer, eu vou fazer portais para cidades menores. Sim. Que também precisam. Mas que para elas, para as estavam imobiliárias... distante dos grandes. Isso, para as imobiliárias de cidade pequena, de cidades menores, os portais são muito caros. Sim. E eles não têm visibilidade. Os portais, eles não atingem as cidades menores. Sim. Menores que Eles eu digo muito capital, abaixo de 200 mil né? habitantes. Sim. Né? Já cidades maiores é mais difícil de produzir. Achasse um nicho portais, de mercado. Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu peguei e eu comecei a registrar domínios que tinham a ver, por exemplo, na minha cidade, o portal é bentoimóveis.com.br. Caxias do Sul é do lado de Bento Gonçalves. Então, para Caxias do Sul, eu não podia vender imóveis com domínio de Bento Gonçalves. Eu precisava registrar um domínio de Caxias do Sul, né? Sim. Então, como eu vi que o Google ranqueava, ele tinha uma prioridade de ranqueamento para domínios com bastante ênfase, a gente criou vários domínios com vários nomes de cidades vinculados à palavra imóveis. Então, hoje, na nossa rede, nós temos 250 domínios, 250 cidades a gente atende dessa forma particular, tá? Então, a gente não tem um nome só. É um portal como se ele só. fosse exclusivo de cada cidade. Exato. Na verdade é um só que ele é administrado. A chamada, a porta de domínios. entrada dele é pelo nome da cidade. Lá. Exatamente. Então o Google gosta disso, tá? E principalmente se o usuário é de uma cidade menor, e se ele encontra um portal, com o nome da cidade dele, com as imobiliárias que ele conhece lá, ele tem uma certa afinidade maior. Sim. É uma característica também de interior, né? De cidades Exatamente. menores. E tem um mercado enorme aí, tá? Aí entra num outro ponto que eu acho um ponto fundamental, que eu digo que na relação do negócio imobiliário, quanto é importante essa questão da confiabilidade, né? E da credibilidade. Isso, quando tu tá próximo, tu te sente mais tranquilo e mais seguro. Exatamente. Isso é uma característica da cidade menor, porque ele vai buscar ali, daqui a pouco, a empresa que ele já conhece, ou o profissional que ele já conhece, ele vai se sentir mais à vontade. A partir dali, ele evolui na questão da construção das possibilidades ali de negociação. E tu chamar, vamos dizer assim, ou atrair através do nome da cidade, a pessoa também tem a questão do pertencimento. Né? Exatamente. Isso aí é um ponto quase fundamental. Um bairrismo, né? É quase um bairrismo. Sim, mas é um bairrismo bom. Claro, né? claro. Porque a gente está levando informação mais atualizada, tá? De uma forma mais fácil e mais barata, principalmente. Sim, tá? sim. Não que seja na questão de concorrência, mas o pessoal é realmente caro para cidades menores. Sim. E funciona diferente o mercado, né? Na questão de cidades maiores e menores. Então, quando isso começou a bombar, digamos assim, Sim. o que eu senti falta? De aquele gerenciador de imóveis que eu fiz pequenininho para poder suprir as reclamações, Sim. ele começou a exigir algo mais profissional. Então, na real, há 5 anos e meio atrás, Sim. os 23 anos que eu comecei, eu adquiri experiência, e há 5 anos e meio atrás, nós criamos o nome Painel Imobiliário. Sim. O Painel Imobiliário é o sistema, o CRM que as imobiliárias usam, tá? Ele é profissionalíssimo, ele é gigante, tem muitas informações e é muito intuitivo, e ele é naturalmente interligado com esses 250 portais. Sim. Então, além de trazer a gestão dos imóveis e dos clientes, Sim, tu tem uma visão de todos. eu trago os leads também, entendeu? Sim. Então, eu dou a gestão e trago uma parte dos leads. Então, a gente uniu duas coisas. Sim. Nós temos 2 negócios aqui, interligados. Então, é uma vantagem competitiva. E dentro de todo esse painel, isso passa a ser uma rede também? Existe uma interação entre as empresas? Existe alguma troca? Ou cada uma tem o seu espaço independente? Você se refere às imobiliárias? Se elas se conectam através do portal também? Tem alguma troca? Ou nós estamos criando agora
um portal a nível nacional, ok? Sim, Que vai chamar estoquedeimóveis.com.br. Já tem até nome. sim. No estoque de imóveis, a gente vai ter uma área para o usuário que quer comprar imóvel, tá? Sim. E nós vamos ter uma área dedicada ao corretor e à imobiliária. Então, aí dentro dessa área, vai ter a questão das parcerias. Entendeu? Vai ter duas... Não, e tu chega num ponto que para nós, até como instituição representativa das empresas imobiliárias, é um ponto que a gente procura trazer sempre assim, né? Que é a questão da parceria e o quanto isso potencializa os negócios. Eu até uso e replico em vários momentos aquela frase, né? Quanto mais eu divido, mais eu multiplico. E isso dentro dos negócios... para mim também, tá? Isso dentro dos negócios... Mas eu coloco o teu nome lá quando eu falo, tá? Eu ponho By Sérgio. Tá bom, tá divulgando. E além, mais importante de divulgar é fazer isso acontecer. Porque a gente vai dividindo, que nem eu digo, tu vai conectando e vai crescendo na proporção, né? E o processo de parceria, isso é muito usado em outros países por aí, mundo afora, enfim, e ele gera uma possibilidade também de troca no sentido de crescimento dos profissionais e das empresas. Não aquela disputa que eu digo que é predatória, né? E tu passa a ser muito mais um parceiro de mercado, tu passa a estar muito mais próximo dos teus colegas na questão de negociação, na questão do aprendizado, e o mercado também recebe muito bem essa questão da parceria, porque ele vê que tem profissionais que estão trabalhando para a solução, né? E não disputando ali, vou vender por mais ou por menos, vou puxar para cá, vou tirar o teu cliente, que eu acho, particularmente, eu não sou adepto desse formato. Entendo que deve existir a concorrência, que ela é mais uma concorrência construtiva e não uma concorrência destrutiva. Sim, esse é o meu ponto de vista, né? Por isso que eu enxergo e faço muito, né? Ela trabalho hoje. Sempre hoje eu tenho colegas no Brasil inteiro que eu faço trocas de informação, troca de possibilidades de negócio e sempre tem sido bastante positivo. Então, acho que com essa expansão, com esse crescimento, né, criando aqui estoquedeimóveis.com.br, um portal nacional que vai trazer possibilidade de, além de tu enxergar numa amplitude maior as possibilidades do mercado, também aproximar de outras empresas e gerar essa relação de negócio. Isso acontece em vários locais, né? As pessoas que vêm, outras que vão, uma que precisam em uma determinada região, e assim a gente tendo essa possibilidade de comunicação também ajuda bastante. Assim, quando eu olho para a questão do empreendedorismo aí, no meu foco, sim, qualquer outro foco também, cara, o meu grande problema, tá? A minha qualidade e o meu problema ao mesmo tempo, sim, é a quantidade de insights que a gente tem e a priorização disso aí. Porque quando a gente vai implementar alguma coisa, ela precisa ser priorizada, porque a gente gasta recurso para implementação. Esse é o meu grande problema, tem cara. Todo um porque processo eu estou tendo ideias investimento. O tempo inteiro. E nós temos que elencar isso. É difícil elencar. Sim. É bem difícil, tá? A gente precisa acertar o máximo possível. Mas é bem difícil. Claro. O backlog lá tá... Cara, tem 500 demandas no backlog ainda em análise. Sim. Para ver se a gente vai ou não fazer, porque tudo isso demanda tempo, né? Claro, com certeza. E grana também, né? Marcos, a gente tá aqui num bate-papo que tá bem interessante, bem legal. Com várias questões aqui, hein? Privilégio. A gente foi, né, começamos lá falando de informática, né, essa base aí que para nós é comum, tivemos a mesma base de formação, até a gente trouxe um pouquinho da história aí dos primeiros equipamentos, da forma o ENIAC, de uso. Do ENIAC? Eu vi uma o ENIAC. sala inteira. Eu vi o maior ENIAC que essa sala que a gente está aqui. Eu vi ele. Maior que essa sala que a gente está aqui, né? Aí. E hoje a gente está aqui com um smartphone, que cada vez tudo menor, tudo, né, acessível na palma da mão. Eu lembro de um congresso que a gente foi há anos atrás,
eu tive com um colega e que ele vinha com... E até ele repetia várias vezes, não, agora é tudo mobile, vai tudo por mobile, porque era o que vinha na época, né? E a gente vai passando por várias etapas aí, passou por metaverso, agora inteligência artificial, enfim, redes sociais, mundo digital. E estamos aqui também fazendo uso, né, dessas possibilidades, compartilhando aqui com pessoas de várias partes aí do Brasil, também de fora do Brasil, porque quando cai na rede pode ir para o mundo inteiro, e isso tem sido bem legal. Mas eu quero, até antes da gente finalizar aqui, eu sempre gosto de escrever e de trazer alguns destaques, né? Eu vejo quanto foi interessante esse nosso bate-papo e quanta coisa veio que pode servir para qualquer tipo de segmento. Qualquer tipo de segmento. Que é, a dificuldade te apresentou uma oportunidade. Quando tu enxergou aquele monte de reclamação, tu não assustou com elas, muito pelo contrário, pensou e buscou uma solução. E apresentou uma solução para o mercado que hoje potencializou a empresa de vocês, né? O nicho, onde tu foi em busca de entender o mercado e se posicionar naqueles que tinham, de repente, mais necessidade e não tinham também tanta oportunidade. Então, vou para cidades menores, vou para aquela coisa mais, né? Até tu usou o termo bairrista, para poder também gerar aquela identidade e aquela aproximação com os clientes, com as empresas, que eu acho que também foi bem legal. O outro ponto que eu destaco, a qualidade, né? O cuidado com o que tu vai apresentar de solução. Não, tem que passar por mim porque eu sou bastante criterioso, eu sou bastante cuidadoso e quero... Qualidade, controle de qualidade é importante. Controle de qualidade ele precisa existir, né? Fundamental. Tá? A possibilidade que a gente vê aqui, né? Já falei em outros momentos com outros colegas, a riqueza que a gente tem de mercados, de potencial, de crescimento, enfim, dentro do Brasil, tu está indo para uma plataforma aí a nível nacional e ainda com muitas ideias tentando ir administrando e organizando elas. Né? Administrar a ansiedade. E um outro ponto que eu também acho que é bastante importante, às vezes, tu trouxe até o termo ansiedade, né? Às vezes as pessoas querem o resultado rápido e imediato. São mais de 20 anos estudando, experimentando, adaptando, melhorando. Então, é um crescimento contínuo e gradativo. As coisas não se mudam assim, às vezes, tão rápido quanto as pessoas imaginam ou gostariam que fosse, né? Ainda há pouco tu citou, faz mais ou menos 5 anos que eu tive que fazer lá, né, toda uma estruturação, porque para dar mais robustez no meu CRM, para dar mais consistência no meu produto. Para o mercado imobiliário há 5 anos e meio. Sim. Antes a gente tinha um foco aberto, né? Sim. Então a gente optou por focar. Na verdade, eu fui obrigado a isso. Tá? Esse é outro ponto também. Eu fui obrigado na questão do empreendedorismo, o foco. O foco. O foco ele é fundamental. A gente tem que ser bom em algo e não dá para ser bom em tudo. Para especializar e se tornar uma referência, como vocês têm feito hoje em mais de 250 cidades, né? Atendendo todos os estados do Brasil. E antes de finalizar, é isso que eu ia dizer. Aqui, antes da gente finalizar, aí uma possibilidade de expansão internacional, como é que conta aí para nós? Possibilidade não, porque eu tenho já é realidade. É realidade, sim. Eu tenho uma teoria, tá? Que eu busquei num filme aí, que existem duas... É bem legal isso, cara. Existem duas teorias, a teoria da possibilidade, tá? Sim. E a teoria da necessidade, tá? A teoria da possibilidade a gente pode, a gente tem a opção de ir para lá. Está no campo das ideias. Mas a teoria da necessidade nós precisamos ir para lá. É uma questão de vida ou morte. Sim. Sabe de onde é que eu tirei isso aí? Do Interestelar, do filme, que a nave mãe, ela teve uma explosão. Sim. Ela começou a girar muito rápido e tinha a nave onde os caras estavam lá. Ela tinha que acoplar. Sim. Ou ela acoplava, ou eles morriam. Então o cara falou pro robozinho lá, pro androide dele... Tem que dar certo. Ele disse assim, o androide disse assim, o robozinho disse assim, mas isso é impossível a gente acoplar. E o cara falou, não, é necessário. Sim. Então, valeu pra mim, assim, já deu. Porque não existe outra possibilidade. Sim. Já deu. Então, a gente já começou esse trabalho lá nós começamos pela Itália, que por eu ser cidadão italiano, com cidadania, né, fica um pouquinho mais fácil. Sim. Né? Então, nós começamos esse trabalho de tradução não de idioma,
mas de cadastro do imóvel, da estrutura do imóvel. Sim, do formato que O eles formato trabalham que lá. eles trabalham lá, exatamente. A gente Sim. começou há 1 ano e 2 meses. Desculpa, há 1 ano e 8 meses. Isso é natural, né? Os mercados têm suas particularidades e tem que adaptar para poder ser aceito, vamos dizer assim, né? Ter essa aproximação, que daqui a pouco o formato e a realidade do Brasil é uma e lá é outra, e esse entendimento é que é necessário. O mais legal isso, Sim. é ir lá e conhecer. Olha, mesmo que eu vou fazer dar certo, isso Sim. até dar certo, tá? Sim. Fazer dar certo até dar certo. A gente tem uma equipe lá, a equipe é uma joint venture que nós fizemos, tá? Com o pessoal de lá, então é da Itália para a Itália, Sim, ok? Para ficar mais assertivo. claro. Da claro. Itália para a Itália. Sim, E lá, entrando em um país da Europa, você tem acesso aos outros de forma mais fácil. sim, Né? Então sim. a replicação disso se torna bem mais fácil. Sim, tu já vai entrar no... Mas é necessário. processo, claro. A gente precisa evoluir. E toda a caminhada ela tem que ter o primeiro passo. Exatamente, Isso aí tem que é evoluir. fundamental. Evoluir faz parte da nossa vida. Eu compactuo e acredito também que o caminho é esse, né? A gente tem que ir, tem que enfrentar, aprender, testar, melhorar, e assim a gente vai. É uma constante, não dá para recuar, vamos dizer, né? Não, a gente Está tem que ir pra determinado, frente. é uma necessidade, e a gente vai, e com certeza vai acontecer, e é muito importante isso. Eu já vi diversas empresas que se iniciaram, né, dentro do Brasil, nos mais diversos locais, e conseguiram se expandir, principalmente no mundo da tecnologia. Ela permite hoje uma conexão e um crescimento assim, dentro da escala, como tu muito trouxe, né? Isso. É um universo a ser explorado e que tem possibilidades. E com certeza, com toda isso aqui que a gente conversou, com todas essas experiências que tu compartilhou conosco, vai dar certo. Já deu. Tá? Já deu. E vai, daqui a pouco, quando vê a Itália, enfim, vai expandindo aí por outros países, com certeza. Muito obrigado, Marcos, por estar aqui conosco, Eu né? que agradeço. Fica à vontade aí, se Imagina. quiser deixar mais alguma dica, tiver algo que tu gostaria de ter falado e não conseguiu, mas Já falei para nós suficiente, aqui foi bem importante esse bate-papo. Vieram muitos pontos interessantes, e eu, dentro desse espaço, né, dos espaços que o Secov tem e permite, eu digo que a gente tem que fazer esse trabalho, né? De compartilhar, de levar o conhecimento das pessoas, de mostrar o que temos dentro do mercado, quais são os potenciais, para onde a gente pode caminhar, porque isso é que vai fazer com que desperte lá em quem está ouvindo ou assistindo essa vontade também de melhorar, de crescer, e assim a gente vai qualificando cada vez mais, que eu também gosto muito dessa questão qualidade, né? A gente sempre tem espaço para melhorar. Isso aí, sempre tem espaço para melhorar. Tem que ser legal. A minha trajetória dentro das instituições, principalmente, foi sempre nesse sentido, né? Como que eu posso qualificar meus colegas? Como que eu posso qualificar meu mercado? Porque eu estou indo junto. É isso que as pessoas têm que entender. Está indo junto, tu faz parte de todo um grupo, e se ele está crescendo, ele está se qualificando, ele está se apresentando bem, ele está gerando as soluções, tu está indo junto porque tu está dentro desse grupo. E eu acho que isso que uma instituição tem que fazer. O Secov, aqui, FEComércio, enfim, todos esses espaços que a gente tem possibilidade, a gente tem que usar essas possibilidades e gerar lá benefícios para quem está nos acompanhando. Então, muito obrigado. Eu que te agradeço, Sérgio. Obrigado a todos aí que acompanharam, ouviram. Compartilhem, vai ficar gravado. Isso é material para quem souber aproveitar, que tem muita informação boa. Obrigado, e a gente volta no próximo Secovcast. Valeu.